A menos que o One Piece dê uma grande reviravolta final que termine a história em uma absoluta tragédia, por exemplo com o Luffy morrendo, podemos dizer que com certeza o nosso piratão que estica se tornará o novo rei dos piratas, derrotará os grandes vilões da história e mudará o mundo. Mas e então? O que vai acontecer com todos os chapéus de palha e o mais importante de tudo, como será o mundo de One Piece 10 anos depois de tudo que rolou na história? Hoje então veremos o que vai acontecer quando Luffy se tornar o novo rei dos piratas em One Piece. Mas antes de mais nada, já deixa aquele socão no like, pois você sabe que isso ajuda demais. Também se inscreva no canal e ativa o sininho, assim você não perde toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Agora sem delongas, vamos ver o futuro de Luffy e de seus amigos após ele se tornar o mais novo rei dos piratas em One Piece. Felizmente sabemos exatamente o que vai acontecer com muitos de nossos personagens favoritos de One Piece, pois provavelmente eles fariam alguma coisa com base em seus sonhos e prenúncios da história, como Sanji, que terá o seu encontro com o All Blue, e Nico Robin, que finalmente aprenderá a verdadeira história do mundo, e então a Luffy, que neste ponto já terá alcançado o seu sonho de ser o novo rei dos piratas, o novo sucessor de Gold Roger. E se a gente for bem honesto aqui, minha aposta final é que o Luffy realmente morre no final da história, porque ele é como se fosse uma figura de herói que se sacrifica para salvar a todos. Mas vamos permanecer positivos e assumir que ele sobrevive no fim de tudo, como se talvez Chopper de alguma forma curasse toda a vida que perdeu, e agora ele é o homem mais livre do mundo, o que nos leva 10 anos no futuro da história de One Piece. Luffy, depois de salvar a todos, agora passou a viver em uma nova ilha, que eu vou denominar nesse vídeo da nova Ilha Dawn. Essa nova ilha inédita é basicamente formada após o colapso da Red Line, onde todas as raças do mundo basicamente passaram a viver juntas, e essa ilha é uma loucura total. Essa ilha possui todas as raças que você pode imaginar por aí, como os homens-peixes, minks, braços longos e tudo mais. É uma utopia sem fim, como é na história de One Piece. E começamos então pelo nosso querido pirata do chapéu de palha. Agora ele já está aposentado do mundo da pirataria e ele não possui mais nenhuma recompensa em sua cabeça. Todos os seus crimes foram perdoados pelo mais novo almirante e líder geral da marinha, o Kobe. Na verdade, todos os chapéus de palha não possuem mais nenhuma recompensa em suas cabeças. O Luffy então agora vive uma vida bem pacata ao lado de sua esposa, a ex-imperatriz pirata Boa Hancock. Nessa nova ilha e nessa nova linha temporal de One Piece, o Luffy não come carne e sim outra coisa. Esse então é o futuro do nosso chapéu de palha, o homem mais livre do mundo, que depois de infinitas batalhas contra o sistema e contra outros piratas, finalmente poderia descansar em paz. O seu título de rei dos piratas fez ele ser respeitado por todos, mas Luffy agora era apenas um homem aposentado, então não teria muito do porquê chamá-lo de rei dos piratas nesse momento. Além do mais, nessa nova linha temporal, o Luffy não teve nenhum filho, pois vamos fugir completamente desse clichê padrão dos animes. Essa então é a nova vida de Monkey D. Luffy, o jovem pirata que agora já não é tão jovem assim. Agora temos a vida do mais novo, melhor espadachim do mundo, Roronoa Zoro. Zoro continua sendo o mesmo de sempre, sempre apreciando aquele belo sake e adorando arrumar uma treta com o Sanji. Mas o diferencial dele é que agora ele está com o título de melhor espadachim do mundo após derrotar o Mihawk. E Zoro é o mais novo guardião do país de Wano, assim como Kozuki Oden também foi no passado. E sabe a Hiyori? Bom, basicamente o Zoro acabou se casando com ela, se tornando o mais novo cunhadinho do Momonosuke. E falando no Momo, ele não deixou de ser o Shogun de Wano, só que agora ele não precisa se preocupar muito com os invasores ao seu país, já que as fronteiras já estão protegidas pelo Zorão. E se você acha que parou por aí, o país de Wano agora é conhecido por causa de um torneio entre espadachins, que também foi criado pelo Zoro. Esse novo torneio é organizado pelo atual melhor espadachim do mundo, que busca alguém de seu nível para finalmente passar o título adiante. Vale lembrar que a Otama e a Yamato agora são aventureiras, já que ambas desejavam e muito conhecer o mundo afora. Já agora falando aqui um pouquinho do Sanji, ele após realizar seu sonho de conhecer o All Blue, finalmente pôde viver uma vida em paz. Só que se é o Sanji, ele obviamente teria que encontrar a pessoa certa para a sua vida. Sanji então acabou se casando com a Purin, se tornando também o mais novo cunhadinho do Katakuri. E falando no Katakuri, ele agora é o mais novo líder também dos piratas da Big Mom, e aliado de Luffy e de seus
seus companheiros, mas continuando no Sanji, ele também se tornou o melhor cozinheiro do mundo e abriu um restaurante semelhante ao Baratie. Nesse novo restaurante, ele serve as maiores iguarias da culinária. E se você acha isso pouco, ainda temos 2 chapéus de palhas que servem diretamente a esse novo Baratie. E eu estou falando da Nami e do Brook. Depois de já não ter mais o que fazer após fazer um mapa de todo mundo de One Piece, a Nami agora é a dona de um cassino que atua no Baratie do Sanji. A mulher obviamente não para de pensar em dinheiro e ao seu lado estão os piratas que a ajudaram ela, como o Bug, o Palhaço Estrela e o Crocodile, que bom, agora já estão bem velhinhos e só tem força para jogar aquele poker. E o Brook, após se encontrar com a Baleia Laboon, se tornou o músico mais prestigiado do mundo e agora tem uma banda de rock que toca também no Baratie de Sanji. Além do mais, o Brook também não parou com aquela mania de querer ver as calcinhas das mulheres e constantemente está soltando indiretas para as clientes do novo Baratie do Sanji. Olha só que safado. Já o Jinbe, ele se tornou o homem-peixe mais forte de todos, e agora com a sua mais nova conquista de fazerem os seres humanos coexistirem com os homens-peixes, finalmente se aposentou da pirataria e se tornou o mais novo professor de Karatê Tritão. Ele então passará seus conhecimentos para as futuras gerações dos homens-peixes. Agora falando da Nico Robin e do Franky, ambos acabaram se relacionando entre si, como a história indicava desde o início, e eu pelo menos aqui escolhi deixar ela com o Franky e não com o Jinbe. Os dois também realizaram seus sonhos e Franky agora se tornou o mais novo e melhor carpinteiro de todos os tempos e abriu uma fábrica de carpintaria de navios onde produz para os novos piratas da nova geração. Já a Robin, finalmente, após descobrir tudo o que ocorreu no mundo e no passado, acabou virando uma arqueóloga de primeira e abriu a mais nova livraria do país de Ohara, que bom, agora é um novo país. Nessa nova livraria, ela junto de outros membros como Jaguar de Sol e Vegapunk e os revolucionários dão aulas então sobre o que aconteceu no passado para que isso não se repita novamente. Todas essas aulas que a Robin e seus companheiros dão são para que as novas gerações não caiam em um possível novo golpe do novo governo mundial. Agora fugindo um pouquinho ali dos chapéus de palha, temos que falar sobre a Marinha, que como citado anteriormente, está no controle de Kobe, só que além dele, o Monkey D. Dragon também é responsável pela nova ordem da Marinha. Vale ressaltar que exceto Fujitora e Kuzan, todos os outros almirantes foram de arrasta pra cima, incluindo o avô do Luffy, o Monkey D. Garp, que descansa em paz. Já o Chopper acabou abrindo um novo hospital, já que agora ele se tornou o maior médico do mundo, ao lado do nosso querido Trafalgar de Walter Law. Ambos agora podem exercer então suas profissões com maestria total no mundo de One Piece. Esse hospital inclusive fica no centro de todas as ilhas, e os piratas do coração, usando o Polar Tang, são os responsáveis por fazerem então meio que um papel de ambulância, buscando os feridos e as pessoas que estão doentes pelo mundo de One Piece. E obviamente se eu falei do Law, terei que falar do Kid. O Kid infelizmente acabou perdendo toda a sua tripulação, ou seja, toda ela foi exilada da face da terra, exceto o Killer, que inclusive foi curado de sua risadinha pelo Chopper. E se você se pergunta onde estão Shanks, Barba Negra e suas tripulações, bom, basicamente todos eles acabaram morrendo na história. Uma grande batalha naval entre eles aconteceu, mas essa batalha não se arrastou apenas pelos mares, e foi considerada uma das batalhas mais tensas da história de One Piece. Nessa batalha, Shanks, o Ruivo, provou que era digno de ser um dos piratas mais poderosos que já pisou na terra de One Piece, e quase matou Teach. Mas se você conhece o Barba Negra, você sabe que ele pegou Shanks desprevenido e acabou matando. Posteriormente, Barba Negra acabou sendo morto, mas não pelas mãos de Luffy, e sim pelas mãos de Insama. Vale ressaltar que aquele filho da Makino é de fato filho de Shanks, e ela acaba se tornando viúva. E se você se pergunta onde está o Usopp, bom, para sua felicidade, ele não morreu na história de One Piece, e muito menos nessa minha nova linha temporal. O Usopp agora se casou com a Kaya, e além do mais, ele se tornou um braço
bravo guerreiro do mar como ele sempre sonhou, finalmente se tornando aquele Sogeking que estava dentro dele o tempo todo. O Usopp então conta para Kaia todas as suas aventuras que ele viveu ao lado dos Chapéus de Palha, que agora já não eram mais mentiras. O Usopp inclusive conta o destino dos Chapéus de Palha, onde na verdade toda essa história que eu contei nesse vídeo foi contada para Kaia e é apenas uma invenção por parte de Usopp, já que todos os seus companheiros infelizmente morreram, inclusive só restou de fato o Brook, até porque ele não morre. Bom, embora a gente não tenha nenhuma certeza, há algumas coisas que provavelmente acontecerão no final da história de One Piece. Luffy encontrará o One Piece e se tornará o mais novo rei dos piratas. Ele derrubará os nobres corruptos do mundo e trará o amanhecer ao mesmo, o que basicamente significa libertar toda a população mundial do mundo de One Piece. É basicamente garantido que essas poucas coisas aconteçam de fato na história, a menos que Oda Sensei dê alguma reviravolta maluca na história de One Piece que ninguém espera. E eu tenho certeza de uma coisa: será muito mais fácil encontrar um novo sistema político perfeito para governar o planeta inteiro de One Piece. Mas por enquanto, vamos supor que haja um novo governo que funcione muito melhor que o anterior. Eu tentei obviamente falar de tudo que eu lembrei na história de One Piece. Eu mesmo tô um pouquinho enferrujado. Obviamente esse é o melhor cenário para o que poderia acontecer depois de One Piece. Mas e se tudo isso desse terrivelmente errado na vida de Luffy e de seus amigos? E se ao invés dele se tornar o novo rei dos piratas, Luffy fosse capturado e condenado à execução pelo governo mundial? O que será que poderia acontecer na história de One Piece? Bom, isso basicamente talvez seja assunto para um próximo vídeo. Eu gostaria mesmo é que você deixasse aquele likezão aí embaixo, até porque meio que prever o futuro é bem difícil. Então, para compensar o meu trabalho, considere se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, pois assim que sair novos vídeos de One Piece por aqui e de outros animes, você nunca vai perder nenhum. Desde já agradeço sua companhia até aqui, tamo junto e até a próxima.